Oi, bom dia. Olá, bom dia! Que bom tê-la aqui com a gente. Prazer é meu, uma honra. Que bom! Eu estava aqui apresentando você, falando um pouquinho, né, do tema da nossa live e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, porque eu acho que a gente tem uma história, né, uma história assim, é, da minha profissão, da profissão da Jane, né? Tem muito de Vitória nisso daí, tem muito da professora Vitória e contar que tem uma história que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, inclusive, até a minha mãe já replica essa minha história, né? Que eu É, falo que você foi fundamental no início do curso, quando eu entrei na faculdade para fazer design de moda, teve uma fala sua que você falou assim, no começo do primeiro período, no final do primeiro período, né? Que a gente é difícil o curso, é muito trabalho, é muita coisa para comprar, é muito tempo investido em fazer os trabalhos manuais. E eu lembro de numa aula você falar assim: o tempo vai passar, você fazendo o curso ou não fazendo, ele vai passar. É difícil, mas depois que passar o tempo, você concluiu. Então vai acontecer. E aí, Vitória, eu levei isso para minha vida. E eu te agradeço muito por isso, porque fez toda a diferença na minha vida naquele momento para decidir continuar o curso de design de moda. E até hoje na minha vida, assim, foi uma fala sua que fez muita diferença. Ó, até emociona. Fez muita que bom. diferença na minha vida, eu levei para minha vida e assim, hoje até a minha mãe replica essa frase, ó, é difícil, mas o tempo vai passar. E aí, ele Vai. vai passar e você concluiu ou você não concluiu? Então eu estou muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua experiência. É uma honra para mim. E é interessante essa jornada, né? Porque assim, diz que não tem ex-professor e ex-aluno, né? E é bacana quando essas relações elas vão mais a fundo, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho vários ex-alunos que, na verdade, hoje têm o posto de amigos. E isso é muito bom, porque é um relacionamento. Eu fico muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui nesse momento. Que bom. Vitória, enquanto porque a gente já se conhece, né? Para minha audiência que não conhece você, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, o que que você faz, como que é a sua atuação hoje. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live e vou mandar Tá, aviãozinho convidando as pessoas aqui para mais pessoas entrarem aqui com a gente. tá certo. Vou mandar uns aviãozinhos aqui também. Bom, então eu sou Vitória, Cacilda Vitória. Eu sou artista visual, professora de artes e moda. E aí a gente vem com aquela questão das barras, né? Que hoje nós podemos dizer com toda tranquilidade. Eu não sou só isto, né? Eu não sou só o meu lado profissional ou apenas o lado profissional. Então, eu sou um conjunto. Cada pessoa é um conjunto, né? Então, eu sou mãe, tenho dois filhos, a Melissa e o Felipe. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã. Irmã, sim, de com força, porque eu tenho mais 6 irmãs e 2 irmãos. Então, lá em casa nós somos 9. E eu atuo, então, já há um bom tempo, desde lá no Universo. Eu sou professora de moda na Universo, né? No curso de design de moda, e eu atuo nessa parte do desenho, já tem 17 anos. E sou professora também de artes, no Centro Livre de Artes, já há 20 anos. E o que eu faço? Também já fui sua aluna lá. Isso. E o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a ativarem o desenho. Porque o desenho, ele é algo que todo mundo já possui, é uma habilidade, e a gente vai falar sobre habilidade, né? Que todo mundo já possui. E uma coisa mágica acontece quando as pessoas ativam o desenho.
elas aumentam, ou seja, eu posso dizer que elas ativam também a sua autoestima, a sua autoconfiança, porque elas entendem que elas são capazes de fazer mais do que elas pensavam que eram. Então, esse é o meu trabalho. E isso é real, né? Porque a gente sempre acha que o desenho é para o outro, que o desenho, eu não tenho esse dom, isso é um talento. E isso foi algo que eu aprendi que existe técnicas, né? E que através dessas técnicas a gente pode sim se expressar. E essa expressão eu acho que é tão forte, né, Vitória? Às vezes, no cotidiano, assim. Esses dias eu precisei colocar um móvel na minha casa e eu fui no marceneiro e eu fui exemplificar o que eu queria. E eu saí de lá me sentindo assim tão realizada de conseguir, claro que com o meu desenho horrível, com o meu, sabe, com os meus rabiscos, mas eu consegui o que estava na minha cabeça, eu consegui colocar no papel. E eu consegui demonstrar, eu Transmitir a consegui me ideia, né? expressar através do desenho. Aí é a questão da clareza, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer assim um desenho, eu falo assim, um desenho Leonardo da Vinci. Não, não precisa. O importante é a clareza, é comunicar a ideia. Aí você atingiu o seu objetivo. Mas é um tipo de poder, né? Digamos assim, você poder demonstrar. Porque tem algumas coisas que só a palavra não basta. Então, às vezes, a gente precisa complementar com um gesto, que seria um desenho no ar, né? Ou o próprio desenho, que é o reino das imagens. Isso é importante. Vitória, como que nós podemos desenvolver? É claro que existem várias habilidades e a gente está vivendo um momento que exige de nós. Você começou falando, né, sobre essa coisa de ser mãe, de ser esposa, de ser a profissional, de ser uma artista visual. E aí isso é uma tendência, a gente não é uma coisa só, né? E às vezes até profissionalmente, a gente às vezes não desenvolve uma única tarefa. E o momento que a gente vive exige isso da gente, que a gente desenvolva novas habilidades, né? Como que a gente faz para desenvolver essas novas habilidades? É, antes, reafirmar, né, essa questão que você já colocou, que o tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca. Então, esse contexto de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa de novas habilidades. Só que, quando eu falo mais do que nunca, é porque antes da pandemia, a gente já estava precisando. Porque o mundo, ele está bem acelerado, as mudanças são muito rápidas, né? Então, antigamente, qualquer pessoa podia formar e ficar tranquilo. Hoje não. Hoje a pessoa forma e ela continua estudando, estudando, estudando. Por quê? Porque está tudo mudando muito rápido. E é uma velocidade, assim, vertiginosa, né? Então, com a questão da pandemia, houve uma aceleração, né? Então, assim, muitas pessoas que estavam num determinado contexto, esse contexto meio que evaporou. E aí, o que resta? Resta você. Resta você com as suas habilidades. Então, a gente precisa desenvolver novas habilidades para poder continuar, né? Movimentar, caminhar adiante, né? E aí vem essa pergunta, o que são as habilidades? Né? Aí a gente precisa entender essa habilidade para depois compreender esse combo, né? Então, quando a gente Eu fala, acho que por exemplo, as coisas ficaram um pouco mais amplas também, né? Antigamente, por exemplo, o engenheiro, ele cuidava ali da parte do desenho, de desenhar a obra, de desenhar um prédio. Hoje ele já tem que negociar, vender, comprar. Então, isso envolve mais um conjunto, né, de ações e de tarefas que talvez antigamente não tinha essa preocupação. Então, hoje, a gente precisa negociar, a gente precisa lidar com muitas habilidades. E eu acho que cada vez mais essa socialização, né,
a gente entender que não é sozinho é muito importante, porque você lida o tempo todo com o outro. Por mais que você fale, eu trabalho aqui fechado no meu escritório, em algum momento você vai lidar com o outro. Então, isso veio à tona, e quem sabe lidar com o outro, consequentemente, tem mais sucesso, né? E o mundo está mudando o tempo inteiro. Então, como desenvolver essas habilidades? Isso. Aí nós vamos dividir as habilidades em duas, tá? As habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, que é o que você acabou de dar, né? Então, o cara, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto, ele tem essa parte técnica que ele estudou, né? Então, ele graduou e ele tem aquela habilidade técnica. Mas aí ele precisa da habilidade comportamental, né? E é isso que a gente precisa entender. Então, a habilidade é aquilo que você faz. Mas aí, antes, a gente precisa dar um passinho para trás, que eu até fiz aqui um desenhozinho. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá, a imagem está invertida? A escrita está invertida ou não? Me fala aí. Tá invertido, mas dá para ver que é um chá. Tá, aqui a gente vai focar Levanta aqui. só um pouquinho. No melhorou? Sim, o chá. Aham, consegui Tá. ver. Então a gente tem aqui a xícara de chá. E aí eu tô trazendo esse desenho para a gente fixar melhor, né? Na cabeça, na cachola, o que é isso, né? Então a gente tem o chá. O que é o chá? C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então a gente precisa tomar o chá, certo? Tomar o chá é a Conhecimento, habilidade e competência. atitude. Isso. E aí, tudo isso aqui está dentro das competências, né? Então, a pessoa, para ela ser competente, ela tem que tomar chá. Então, é o conhecer. O primeiro, que é o saber. O segundo, que é a habilidade, é saber fazer. É colocar em prática, né? É você ter o domínio, né, do fazer. E o último é a atitude. Só que aí, falando muito nessa questão do soft skill, que é exatamente as habilidades comportamentais, que é a hard skill. Ou seja, a soft skill é a questão do comportamento, né? E a outra é uma habilidade, são as habilidades técnicas. Entendeu? Uhum. E aí a gente precisa juntar elas, né? E aí eu quero muito estar interagindo com o pessoal que está aí escutando a gente, tá? Podem mandar as perguntinhas, podem falar, dou as boas-vindas para Isso todo aí. mundo, tá bom? E aí a Lívia me perguntou como. Não foi isso? E isso, como desenvolver, né? Tanto essas habilidades técnicas, a técnica, ela vem com estudo, né? E essas outras habilidades? Elas também vêm com estudo. Porque uma coisa que a gente precisa entender, por exemplo, eu não sei vender. Eu vou produzir, o designer de moda, por exemplo, ele produz a roupa, ok? Né? Ele teve uma habilidade técnica que culminou lá no produto que é a roupa. E aí ele precisa ter a Uhum. habilidade para vender, né? Então assim, mas eu não sei vender, eu não nasci vendedor. Não, tudo é treino. Então assim, tem que estudar? Tem. Por quê? Porque existem técnicas, né? Então, para tudo você tem o treino com técnica. Eu falo que é o método 2T. É treinar com técnica, porque a técnica potencializa o seu estudo, né? E aí, dentro desse como, eu fiz aqui um outro desenhozinho, que é esse aqui. Vou mostrar aqui mais de pertinho. A gente Do está no A para ponto o A. B. Como que faz para chegar no ponto B, né? O meu ponto A é aquilo que eu estou hoje, aquilo que eu sou hoje. Mas como é que eu vou fazer então para chegar nesse ponto B, para adquirir então novas habilidades? E aí eu estou trazendo hoje para vocês uma ferramenta, que é o mapa. Hum.
Então, a gente vai usar Muito o bom, mapa. anota aí, Amém. gente. Caneta e papel para anotar. O que é o mapa? Perfeito. Vamos anotar. Cada palavra, cada letra dessa, a gente vai tirar aprendizados, tá? Mas antes de eu entrar aqui no mapa, Lívia, explica aí para a galera como é que vai ser a dinâmica aqui da nossa live. Bom, hoje nós estamos recebendo a Vitória, que ela vai falar um pouco sobre essas novas habilidades, um pouco sobre essas técnicas. E isso é muito importante, gente. Foi feita uma pesquisa, Vitória, que hoje você é contratado pelo seu currículo. Então, seria pelas suas habilidades técnicas. Mas a maioria das pessoas é demitido pelo comportamento dela. Exatamente. Eles têm uma estimativa de que são 87% das pessoas que são demitidas pelo comportamento. Para Pelo vocês verem o tanto comportamento. que é importante, né? Que são essas habilidades que a gente tem que desenvolver, a gente precisa desenvolver mais. É exatamente essas que nos tornam mais humanos. Essa habilidade que a máquina não vai substituir, né? São essas características humanas que nós possuímos, certo? Inerente ao nosso ser, né? Então, o que vem a ser esse mapa? O mapa, primeiro é o M. M de mindset, mentalidade. Então, Mentalidade. E o que é um mapa? Um mapa faz com que a gente tenha uma visão global. Então, primeiro, a gente precisa ter essa visão global, que é o mapa em si. Né? Então, eu vou olhar para a minha vida nessa visão global, fazer uma análise, né? Porque não é também a questão de, eu vou adquirir uma nova habilidade por adquirir. A gente precisa ser assertivo. O que eu preciso? Então, eu preciso olhar esse mapa primeiro, olhar para a minha vida. Para onde você quer chegar, né? É a mentalidade. Para onde a gente quer chegar. O desenho que você fez, quando você fez esse xizinho aí, eu lembrei daquele mapa do tesouro, né? Então, assim, tá aqui o caminho, aí está o baú do tesouro. Então, aonde está o seu baú? Aonde você quer chegar? Que caminho traçar para chegar nesse tesouro? Porque para quem quer, né? Qualquer caminho, não é qualquer caminho que vai te levar. Isso. Então, você tem que saber onde você está, qual é o seu ponto A e o que você precisa para chegar no ponto B. E nem sempre vai ser uma linha reta. Às vezes, você vai dar muitas voltas até chegar lá. Chegou no ponto B, a gente pode até se perguntar, e agora? Agora é o ponto C? E agora? O ponto D? Então, a gente está em movimento, né? Então, voltando aí na questão do mapa. Primeiro, eu preciso saber o M, a minha mentalidade, né? Eu preciso saber do meu mindset. E a gente pode dividir em dois tipos. O tipo, que é um mindset fixo e um mindset de crescimento. Qual que é a diferença? O fixo é mais ou menos assim, aquela pessoa que ela acha, ela acredita, é meio que eu nasci assim, eu vou morrer assim, então ela tem pavor Síndrome de errar. Gabriela. Exatamente. Ela tem pavor de errar e por isso ela não arrisca, né? Fica naquele mundo ali. O de crescimento, não. O de crescimento, a pessoa entende que a vida, ela é um constante desenvolvimento, um constante crescimento e o erro faz parte. Então, na verdade, quando você erra, você aprende com o erro. Por isso que se diz, né? Erre rápido, mas não erre nas mesmas coisas. E aprenda com esse erro. Por isso, não errar nas mesmas coisas, né? Então, a gente tem esse M, que é o nosso mindset. Que aqui dentro, nós vamos ter o autoconhecimento. E aí, a Lívia depois vai falar mais sobre isso pra gente, né? Então, vai ter esse autoconhecimento. Porque esse autoconhecimento... Que é a base de tudo, né, gente?
É a base de tudo. E esse autoconhecimento, Vitória, eu vejo que as pessoas ficam muito focadas no que tem, no que é negativo. E o autoconhecimento faz você reconhecer o que é positivo. Então, na consultoria, a gente vê isso tanto em relação ao próprio corpo, como em relação às habilidades também. Então, às vezes a gente, eu não sei fazer isso. E você foca no que você não sabe, mas a sua mentalidade, né? Esse autoconhecimento faz você dar essa virada de chave para você potencializar o que você tem de melhor. E o que você não tem, né? Você fala, não, isso aqui eu não tenho, eu vou trabalhar. Mas não ficar focado só no que é negativo, só no que você não sabe. Exatamente, porque a gente tem que lembrar que naquilo que você foca, expande. Então, se você olha só o negativo, ele começa a crescer, 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 né? E isso te engole. Então, foca nos seus pontos fortes, porque isso vai expandir. Então, isso é muito importante. E o autoconhecimento não tem jeito, né? Só dando uma pincelada rápida, para a gente passear pelo mapa, né? Voltar no mapa. O Sim. autoconhecimento, gente, não tem como não falar de identidade e propósito. Então, assim, só para a gente lembrar, primeiro, identidade, quem eu sou. E a minha identidade, a sua identidade, não é o que as pessoas falam que a gente é, mas é aquilo que o meu Criador, o nosso Criador, diz que a gente é. Que nós somos imagem e semelhança dele. E ponto. E Uhum. você é imagem e semelhança de Deus. Ponto. Quem é você? Imagem e semelhança de Deus. E isso tem muitas implicações, né? Então, assim, não é o que as pessoas dizem, ok? Então, só para deixar esse pontinho claro. Então, continuando na nossa ferramenta do mapa. Então, primeiro, a sua mentalidade. Você entender onde você está, o que você pensa, quais são suas crenças, quem é você, né? Para você poder, então, ter uma clareza, né? Daquilo que você, de onde você quer chegar. Teve a clareza? Aí você vai para o aprendizado. E esse A é de aprendizado. Então, o que eu tenho que aprender? O que eu já aprendi? O que eu tenho que aprender? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver, né? E aí entra, então, a questão dessas habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Que como a gente já falou, né? Hoje, gente, é o que tem maior peso. Habilidades comportamentais, né? As novas habilidades. Comportamentais. É, que é essa coisa de que vai passar pelas inteligências, né, intrapessoal, você com o outro, a questão da criatividade, por exemplo, a questão você e máquina, você e tecnologia, né? Que a gente viu agora esse semestre? Muitas pessoas que de repente achavam que não tinham jeito para tecnologia, né? Tiveram que aprender a lidar com essa tecnologia. E rápido, né? Exatamente. Que é essa aceleração que nós estamos vivendo, né? Então, esse segundo aqui vai ser a nossa aprendizagem, tá? Essas habilidades que a gente precisa aprender para poder chegar aonde a gente quer. E aí a gente vai para o P, porque na verdade o mapa ele vai te mostrar um roteiro, ele vai te mostrar uma jornada. Né? Você está saindo de um ponto e indo para o outro ponto. E aí você vai precisar do P. O que é P? Persistência. Persistência. Por quê? Porque nesse seu trajeto, sempre que a gente vai aprender uma habilidade nova, seja ela qual for, né? Pode existir aquele momento da dúvida. Ah, mas será que está dando certo? Pode existir aquele momento do, nossa, eu cansei. Pode existir aquele momento da solidão, de você batalhar, batalhar, e de repente você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo duvidando de você e você se sente só. Percebe? Pode vir a própria dificuldade em si, né? De você transpor, porque quando a gente vai aprender uma nova habilidade, existem fases também. Quando você se depara com aquilo que você nunca viu antes, pode bater um medo, por exemplo. Pode meio que você paralisar. Nossa, mas isso é muito complexo? É complexo? Corta em partes. Vamos por partes, né? Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez.
De cada vez. Cansou? Não desista. Descanse. E aí eu quero trazer assim como uma ideia do P, da persistência, seja como a água. Não tem aquela frase, né? Que a água, né, tanto bate na pedra dura que até fura. Então a gente precisa ser como a água. Eu já vi também falando ser como a água no sentido de contornar os desafios. Então, a água, se tem uma pedra no meio de um riachinho, ela contorna ali aquele desafio. Se ela sabe que ela não vai poder, né, enfim, destruir aquela pedra, ela contorna, mas ela continua seguindo seu rumo. Isso, muito bacana. Bacana isso daí, né? Porque o tanto bate enquanto fura, às vezes você tá ali batendo em algo, mas você tem que saber se aquilo ali vai te dar o resultado que você deseja. Às vezes não precisa bater, então, é contornar. Simbora, É deixa a água contornar. fluir. Deixa a água fluir. Mais uma vez, a água nos dando uma lição. Muito bom. E aí, saindo da persistência, a gente vai entrar, então, nesse último azinho, que é o aperfeiçoamento. Por que o aperfeiçoamento? Porque a gente precisa mergulhar naquilo que a gente se propõe. E aí aí eu vou chamar a família, né? A família dos R's no aperfeiçoamento. Olha que bacana, a Silvana está dizendo aí, a água também se adapta em qualquer Água, forma. Sim, temos que nos adaptar também. sim. Contornar, né, ali o desafio. Transpor, mergulhar, adaptar, e é por aí. E aí, o último azinho, então, que seria esse aperfeiçoamento, a gente chama a família dos R's, que é o seguinte: como é que você se aperfeiçoa em algo? Repetindo, 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 repetindo. Por exemplo, eu não sei se a Lívia, se você, Lívia, sabe me dizer quantas lives você já fez nesses tempos. Nossa, várias. Várias. E é a coisa da constância, né? Constância, ter constância é muito importante. Então, assim, não é que eu sou perfeita, que não precisa melhorar, não é isso. Mas é nítido, essa semana veio aquelas lembranças, né, do Facebook, e aí o meu primeiro vídeo do Vista-se de Si. E aí, quando eu vi o meu primeiro vídeo, eu falei, meu Deus, que vergonha, que vontade de apagar. Depois eu falei, não, eu não vou apagar, né? Não vou, deixa aí, porque hoje tá diferente, mas eu quero olhar para eu hoje, para o vídeo que eu fiz hoje de manhã, daqui um ano, e falar assim, nossa, que bom, como melhorou. Como melhorei, como cresci, né? Por quê? Porque a repetição é que vai trazer o domínio. Então, quando eu falo, deixa eu pegar aqui, caiu. Quando eu falo a família dos R's, né? Então, a gente precisa repetir, repetir, porque nós somos o que repetidamente fazemos. E a gente estava falando pontos fracos, pontos fortes, né? Então, assim, o seu ponto forte, você tem que focar nele e repetir, repetir. Então, que habilidade é essa que você está precisando? A partir do momento que você sabe para onde você quer ir, e você então identifica a habilidade que você precisa desenvolver ou adquirir, né? Uma nova habilidade para adquirir, aí você precisa treinar. É repetir, repetir, repetir. Aí sim você vai ficar bom. Dizem que precisa A de pelo Silvana menos. falou aqui, gente, que live é essa? Que bom! Tá aí Feliz de te ver acompanhando aqui, todas as Silvana. dicas. Muito feliz de te ver aqui. Então, assim, é importante esse repetir para dominar. E aí dizem, né, para você atingir um nível de especialista, pelo menos 10.000 horas fazendo aquilo dali, para você ficar bom. E isso tem a ver, então, com a competência. Ou seja, por que um médico é bom? Ele é bom naquilo que ele faz, porque ele faz, faz, faz e faz. E é isso que a gente precisa, né? E aí, com esse repetir, o R do repetir, a gente vai ter o outro R, que é o resultado. Aí você começa a ter resultado. E se você tem resultado, o que que acontece? Você se anima, você se automotiva, porque aí acontece um círculo aí, né? Vicioso.
né? É virtuoso que eu queria falar. Então, você aprende, você vai fazer isso aqui, ó, né? É uma retroalimentação, na verdade. E aí, repetiu, você está tendo resultado, você se torna referência. Referência. Então, assim, nossa, aquele médico é top, né? Ele é muito bom. Por quê? Porque ele é bom no que faz. Por quê? Porque ele repetiu. Então, porque ele tem resultado. Ele se tornou referência. E a partir do momento que você se torna referência, você vai ter as recompensas. Percebe? Olha aí, quantos então, R's, né? Repetir. Repetir, A resultado, referência, referência recompensa. e E nisso recompensa. tudo a gente tem, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O redesenho. Ou seja, de tempos em tempos você tem que verificar como é que está esse desenho, como é que está o desenho do mapa, como é que está o desenho da sua vida. O que eu preciso redesenhar? Que é uma das habilidades hoje essencial. Desaprender e aprender. Então, a gente não pode ter esse preciosismo de aquilo que eu sei é a minha verdade e isso não muda no sentido, assim, das coisas mudarem, né? Porque aquilo que você sabia, hoje, já mudou. Então, você precisa entender. Aquilo que funcionava, hoje, não está funcionando. Não estou falando de valores, nesse caso. Porque eu acredito que, sim, a gente tem que ter os nossos valores e saber identificar os nossos valores inegociáveis. Porque são Eu eles... sempre falo, Vitória, que princípios não mudam. O Não. que muda são os costumes. E as regras. Então, quais são os É, seus valores? Quais são os seus princípios? Aquilo que não muda. Por exemplo, se é família, você tem que ter essa clareza. Tem até a história de um cara que ele recebeu como é que fala? Um aumento de cargo, ajuda uma ele. promoção. Promoção, isso. Ele recebeu uma promoção só para ganhar mais. Olha que coisa boa. Mas tinha que mudar de cidade. E ele foi. Não conseguiu ficar lá. Por quê? Porque um princípio forte para ele era a família. Ele teve que ficar longe da família. Então não foi uma experiência boa. Mas se ele tivesse essa clareza antes, ele poderia ter evitado, né? Porque ele não aceitaria. Porque ele saberia, né? Escolher de acordo com os seus princípios. Então esse é o mapa. Porque a gente precisa, então, identificar quais são essas habilidades que a gente já possui, né? Quais são as habilidades novas que a gente precisa adquirir. Tudo isso pensando num objetivo. Às vezes, a gente precisa de uma habilidade, desenvolver uma habilidade para um hobby. Mas, às vezes, você está precisando de uma nova habilidade para o seu trabalho profissional. E, às vezes, tem habilidade que passam de uma área para outra, né? Um hobby que, de repente, se transforma numa profissão. E isso é tão, essa ligação, né, do nosso propósito de vida, das nossas habilidades, da nossa identidade com os nossos valores, que às vezes, Vitória, as clientes entram na consultoria e quando uma das primeiras etapas a gente tem a roda da vida, a gente faz a roda da imagem. E aí nós desenvolvemos uma roda da imagem e aí tem lá uma pergunta, como estão os seus hobbies, né, os seus gostos. Algumas falam assim, eu não sei o que é hobby. Eu não sei se eu tenho um hobby. Olha Porque que vive interessante. tanto em função, é tão em função do outro, que às vezes não sabe nem o que gosta. Nem qual é a minha cor preferida, qual é a minha comida preferida, às vezes. Porque não sabe, assim, num tempo livre, eu não sei o que fazer. Eu comigo mesma, às vezes, né? Algumas clientes contam isso, porque falta essa clareza de propósito, de valores. Outra coisa que acontece, Vitória, quando a gente mostra os painéis de estilo, algumas imagens, eu acho lindo o estilo elegante. E às vezes a pessoa se esforça para querer ter aquele estilo. E quando você vai ver quais são os propósitos de vida dela, é uma pessoa que quer liberdade, que quer dormir e acordar a hora que quiser,
que é uma profissão para viajar, que é uma profissão criativa. Então, assim, olha como não está casando uma coisa com a outra, olha como não tem congruência naquilo ali. Então, na verdade, ela nem sabe qual a imagem vai transmitir o desejo dela interno. É. E aí ocorre a incongruência, né? Não tem sintonia naquilo que eu desejo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu demonstro. Porque quando você Isso, consegue essa sintonia, você consegue transmitir uma ideia clara. Gente, hoje em dia clareza é tudo. Essa clareza de você com você, que começa aí, né? O que você quer fazer, como você quer isso. fazer, né? E para com o outro, da pessoa poder olhar para você e entender o que você quer. Entender quem é você, porque você se mostra de uma maneira clara, né? A Dora está comentando aí, essa pandemia veio para pensarmos exatamente qual é o nosso propósito para nós mesmos. Eu acho que a pandemia, ela está fazendo muitas pessoas pensarem, mas eu acho que existem aquelas perguntas clássicas desde que o mundo é mundo, né? Quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, por que eu existo, enfim. E aí, muitas pessoas que às vezes estavam no piloto automático, agora elas deram aquele break, né? E olharam para É, si. na consultoria de imagem, a gente sempre fala, né? Ah, o vestir-se de si, o vestir para si, de você para você. E quando começou a pandemia, algumas clientes, Lívia, vamos parar a consultoria um pouco, porque eu não estou saindo de casa. E aí foi nesse momento que a gente teve que explicar para essas clientes e viver de verdade o vestir para si e o vestir de si para si. Então, isso é para suas relações pessoais, é para suas relações profissionais, é você com você mesmo. Então, isso foi muito importante. E isso foi algo que eu sempre falo, né? Quando as pessoas falam assim, ah, o que é positivo na pandemia? Eu falo nada. Não tem nada positivo quando a gente pensa que existem pessoas morrendo, mas o que a gente trouxe de aprendizado? Quais são as lições que a gente traz com isso, né? Então, eu acho que isso de voltar-se para si, né, para dentro da sua casa, para dentro de você, eu acho que essas são as principais lições dessa pandemia. Exercer esse autoconhecimento, né? Porque muitas pessoas tiveram que conviver consigo mesmo. A partir do momento que você não sai como você saía, né? E isso é Isso, interessante. E às vezes até a questão da família, né? Conviver com o irmão de uma forma diferente, né? Num contexto diferente, né? Então, tudo isso é interessante. E é bacana esse pensamento, esse registro, né? O que é que a gente aprende, né? Estamos aprendendo, já aprendemos com tudo isso que está acontecendo. Me exatamente. fala aí quem está participando, o que você acha que você precisa desenvolver, o que você sente falta para chegar onde você quer chegar. Vamos ver aí os corajosos ou os não tão corajosos, mas que gostam de responder, Isso participar. mesmo. Vamos ver o que falta. É porque é bom, né, Vitória, essa autoanálise, a gente pensar o que eu já tenho e o que eu posso desenvolver, ou o que eu não tenho e que eu posso adquirir. São coisas diferentes. Eu fiz um teste esse de perfil comportamental e o DISC, eu fiz o DISC. Certo. E eu descobri que o meu analítico era muito baixo. Hum, Então, o que eu pensei? A falta, às vezes, de organização, de sistematizar os meus processos, é algo que estava me prejudicando nas outras áreas. Então, se eu desenvolvesse mais organização, isso ia melhorar as outras áreas. Então, as outras áreas, o dominante, o influente, o estável, estava ok. Então, eu falei, agora é o momento de desenvolver o que está embaixo. exatamente. Fortalecer aquilo que está fraco. Né? A perna fraca, ela não vai ser capaz de caminhar muito. Mas se você fortalece, né, essa perna, aí você vai longe. Então, tudo que está fraco, a gente precisa fortalecer. O Aleph colocou aí, ó, no meu caso é resiliência e
Paciência comigo mesmo. É. Aí você está falando de uma habilidade comportamental, tá, Aleph? Mas você também pode se perguntar se você está precisando desenvolver alguma habilidade técnica, algum fazer. Sabe essa coisa de você ser útil fazendo, né? Então, muitas pessoas, às vezes, elas ficam também muito no campo das ideias e não colocam as coisas em prática. Então, a gente precisa partir para a ação, né? Como diz o Paulo Vieira, né? Agir, agir certo e na hora certa. Aí sim, isso é poderoso, tá? E no caso, Aleph, ó a tarefinha, porque não basta a gente só identificar, tem que colocar a tarefinha, né? Então, Isso. escreva para você mesmo 3 coisinhas, 3 que você pode fazer hoje para te ajudar a caminhar, para te ajudar a alcançar o seu objetivo, para superar isso daí, né? Ter paciência com você mesmo, ser mais resiliente. Lívia, me A fala Dora quanto falou aqui tempo que nós tá. temos. Bom, vamos encerrar aqui. A Dora falou aqui que está aprendendo muito e agregando valor em todas as áreas. Que bom, Dora, a gente fica muito feliz. Ótimo, Dora. Cada dia é um dia, cada dia é um aprendizado, né? Isso mesmo. Vitória, quero te agradecer por estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente, compartilhando essas dicas. Foi muito importante falar sobre o mapa, falar sobre essas habilidades, sobre essa mudança de pensamento. Hoje a gente sabe que a moda ela é um reflexo dos comportamentos, ela é um reflexo da economia e e ela vai refletir nos comportamentos. Então, a gente entende isso como algo, a gente falar dessas habilidades, a gente falar da importância de desenvolver isso, é tudo muito importante, eu acho que é tudo muito valioso. E aí eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, por compartilhar isso com a gente. Esse lado do compartilhar é muito importante, né? Essa semana eu estava refletindo o legado no conhecimento que nós estamos tendo do registro desses dias, né? Porque é muita gente compartilhando muita coisa boa. Então é uma honra estar aqui.